Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, dizer que para mim é uma honra muito grande, uma satisfação imensa, poder ter essa oportunidade que nos é concedida através do nosso presidente, Bispo Eide José do Carmo, nossa direção, pastor Samuel César, superintendente da Escola Bíblica, pastor Itamar, de nós podermos juntos estar estudando essa lição, que é uma lição maravilhosa, do livro de Neemias, aqui no capítulo 10, falando das atitudes coerentes com o pacto firmado. Irmãos, nós sabemos que Jeremias, ele tinha já profetizado que o povo iria permanecer cativo durante 70 anos ali na Babilônia. O povo de Deus havia se desviado, apostatado da presença do Senhor, e quando eles cometeram esse desvio, veio o justo juízo de Deus sobre aquela nação, porquanto eles não estavam observando os estatutos, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. E eles passaram a então viver como cativos em terra estranha, em terra alheia. Mas também Deus havia dito, através do profeta, que Deus, num dado momento, iria trazer de volta o povo à sua terra. Havia uma promessa de que eles não ficariam eternamente cativos em terra alheia. Eles voltariam para a sua terra. E agora, Deus então suscita o rei Ciro para libertar e dar liberdade àqueles expatriados que quisessem voltar à pátria-mãe. Então, uma leva de 50 mil judeus puseram no coração o desejo de voltar à sua terra. E quando eles chegam ali em sua terra, eles começam a construir o templo, a renovar o templo do Senhor. Mas num dado momento, eles esquecem o templo do Senhor e começam a se preocupar com seus bens materiais, com as suas casas, com os seus negócios, com as suas fazendas, e deixam por um certo tempo de observar os estatutos, a lei de Deus, e vai cuidar dos seus afazeres. E o que acontece? Como nós, irmãos, eu estou dando uma introdução para chegar na lição, que nesse momento o povo começou a viver dissolutamente. Cada um para si, Deus para todos. Esqueceram que eles estavam voltando à terra para renovar o seu compromisso com Deus e para reconstruir Jerusalém. Deixaram essa proposta de lado. Então Deus levanta Neemias. Neemias vê graça diante do rei Artaxerxes, e aí ele volta, e nós já sabemos, vocês já estudaram através dessa lição, que ele tem o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém, e ele reconstrói os muros de Jerusalém, passando por muita turbulência, muita tribulação, muita dificuldade, mas com perseverança. Perseverança essa que ele recebeu porque tinha muita fé e buscava sempre a presença de Deus. Sempre em constante oração, vivenciando a palavra de Deus, sempre enfrentando os inimigos, não com a sua própria força, mas no poder de Deus. Ele usava sim as suas armas no seu dia a dia, mas a sua confiança não estava no armamento. A sua confiança estava em Deus. Ou seja, ele orava e vigiava. É o que nós sempre devemos fazer. Mas chega um dado momento que ele sente que o povo deveria renovar o pacto, porque as atitudes do povo não estavam coerentes com aquilo que dizia a lei de Deus. Então ele vem, ele chama o povo para que o povo, através do sacerdote Esdras, também de vários sacerdotes que não tinham se corrompido, para que o povo renovasse a aliança com Deus. Pacto é aliança. E pacto quer dizer acordo. E acordo, as duas partes têm que cumprir aquilo que está determinado a cada um. Ou seja, nós sabemos que Deus nunca falha na sua aliança para conosco.
mas o homem sempre tem a tendência a não cumprir com aquilo que ele pactuou, com aquilo que ele fez aliança com Deus. E foi isso que aconteceu. O povo não estava andando de acordo com a lei de Deus, não estava observando aquilo que mandava a lei de Moisés. Então ele chama o povo, e o povo agora é convocado para colocar diante de Deus o seu pecado, o seu arrependimento e mudar a sua posição. Então ele diz, através do sacerdote Esdras, através dos profetas, eles começam a ler a lei de Deus ali diante do povo. O povo já não tinha mais conhecimento da lei, porque estavam fora há muitos anos, e nós vamos estudar no tópico 2, sobre o que aconteceu para que o povo se esquecesse da lei de Deus. E agora, ele então, juntamente com o sacerdote Esdras, ele quer não só reconstruir os muros em Jerusalém, não só reforçar Jerusalém materialmente, mas agora o principal, ele quer renovação espiritual do povo de Deus. O povo precisava se renovar, o povo precisava voltar-se para Deus. Não era mais possível viver da forma que eles estavam vivendo. Era necessário que o povo aplicasse o conhecimento da palavra de Deus. Então ele reúne o povo agora toma conhecimento novamente da lei de Deus, e muitos que estavam ali naquele lugar não mais entendia a língua hebraica, porque haviam se misturado, nós vamos estudar no tópico 2, e eles então não precisaram de intérpretes. O sacerdote Esdras ia lendo a palavra, ia ministrando a lei de Deus, e os outros que conheciam a língua hebraica iam interpretando para aqueles que não conheciam mais a língua da sua pátria mãe. E quando o povo começa a ouvir a lei de Deus, começa a ouvir a palavra de Deus, eles começam a chorar, eles começam a sentir uma alegria profunda no coração, e ao mesmo tempo uma dor pela tristeza de ter abandonado a lei de Deus, por ter cometido pecados que eles não deveriam ter cometido. E o povo gritava, chorava, se alegrava na presença de Deus. Mas agora Neemias chama o povo para uma aplicação. Vocês ouviram, vocês conheceram a palavra, a lei, mas agora nós precisamos aplicar. Nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos da lei de Deus. Nós não mais podemos ser ouvintes esquecidos da palavra de Deus, mas praticantes. Nós precisamos praticar. Então, ele chama e ele fala da importância, aqui o comentarista, da importância da aplicação da palavra de Deus no dia a dia. Não adianta eu vir para a igreja, conhecer a palavra, ler as escrituras, meditar, orar, mas não praticar no meu dia a dia. É preciso que tenha no nosso dia a dia uma aplicação da palavra de Deus, que nós possamos viver em comum acordo com aquilo que diz as escrituras. Nós não podemos simplesmente vivenciar as escrituras por ouvir falar. Só ouvir não adianta nada, é preciso praticar a lei de Deus todos os dias das nossas vidas. E foi isso que Neemias e Esdras estavam colocando para o povo naquele momento. Era necessário que o povo se voltasse para Deus, era necessário que o povo se comprometesse com Deus, que eles obedecessem a lei de Deus. Não existe crente, não existe cristão, não existe servo de Deus sem compromisso com a palavra, sem obedecer a lei de Deus. A igreja do Senhor foi chamada para ouvir, para cumprir e para obedecer e para se comprometer com a lei de Deus. Sem compromisso não tem vitória,
sem obediência não se alcança a graça da salvação. Nós precisamos obedecer a palavra, nós precisamos nos comprometer com a palavra de Deus. E aqui nós vemos uma liderança participativa. Neemias era um líder que participava, que estava à frente de tudo. O povo via nele o desejo de realmente servir a Deus em espírito e em verdade. E voltando à aplicação da palavra, nós vamos ver isso quando Pedro pregou o seu sermão lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. E diz a Bíblia que mais de 3.000 homens e mulheres se converteram da sua vã maneira de viver. Mas Pedro, quando percebeu que o povo havia se convertido, que o povo havia se determinado a ser cristão, servir a Deus em espírito e verdade, Pedro fez um compromisso com eles. Na verdade, ele disse assim: agora vamos aplicar o que vocês ouviram. Convertam-se, arrependam-se e sejam batizados, para que se apague os seus pecados, e que vocês sirvam a esse Deus, sempre com amor, com perseverança, com graça e obediência. Foi isso que Pedro estava dizendo. Ele estava não só ministrando a palavra, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, mas chamando o povo a arrepender-se e a vivenciar o Evangelho. O Evangelho é transformação de vida. Não existe Evangelho sem transformação de vida. E já nos primórdios da igreja, a igreja primitiva, ela nos deu esse exemplo. Todos eram convocados a aplicar o verdadeiro cristianismo no seu dia a dia, através da sua vida. As pessoas precisavam olhar para aqueles cristãos e perceberem que algo havia acontecido na vida deles. Não adianta alguém se levantar, se determinar como cristão, e as pessoas não contemplarem nenhuma mudança no seu dia a dia. Se isto está acontecendo, se isto acontece, é porque você ainda não recebeu o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho lança fora a iniquidade. O verdadeiro Evangelho lança fora os prazeres que o mundo nos oferece. O verdadeiro Evangelho nos faz triunfar sobre os problemas, as adversidades que a vida nos oferece. E isto é que a igreja primitiva também pregava, um compromisso com esse Evangelho. Deus quer que tenhamos uma vida de compromisso. Este é o principal objetivo do Senhor, que os seus servos, os seus servidores, seguidores, tenham uma vida de compromisso, tenham uma vida de obediência, que eles sejam pessoas que não têm do que se envergonhar da lei de Deus. E era isso que Neemias e Esdras estavam inculcando no povo. Lá no item 1.3, subitem 1.3, fala de uma liderança participativa. Neemias, ele foi governador de Jerusalém. E no tempo que Neemias foi governador em Jerusalém, ele nunca usufruiu das benécias que o cargo lhe oferecia. Ele sempre estava preocupado com o que estava acontecendo no meio da nação. Ele olhava, via o povo pervertendo o direito, pervertendo a justiça, e ele clamava para que os irmãos não fizessem mais aquilo. Ele olhava e via que tinha irmãos que haviam emprestado com usura o seu dinheiro, que havia transformado os seus irmãos em seus servos, e ele chorava com aquelas atitudes. Mas o povo podia olhar para Neemias e dizer: verdadeiramente Neemias é um homem do qual nós não temos do que envergonhar, não temos uma palavra contra Neemias. É um homem justo, é um homem que vive de acordo realmente com a lei de Deus, é um homem que coloca no seu coração o desejo de servir a Deus.
e as suas atitudes são condizentes com o que diz a lei de Deus. O povo olhava para Neemias e dizia: aí está o espelho. O povo olhava para Esdras, o sacerdote, e dizia: aí está o espelho. Eles então tinham um líder que estava preocupado em ser exemplo, em ser modelo para os demais. E nós sabemos que liderança participativa é quando todos se tornam instrumentos essenciais para o funcionamento do todo. Não adianta o líder querer que os seus seguidores façam algo se ele não faz, se ele não é um exemplo, se as atitudes dele vai contra aquilo que ele fala, se ele prega uma coisa e vive outra. Isso não acontecia com Neemias. Eles olhavam e viam: é um líder realmente que nós podemos nos espelhar. É um líder que realmente cumpre a palavra de Deus, que vê aquilo que a lei diz e pratica no seu dia a dia. Então o povo se sentiu o quê? Impelido a servir a esse Deus em espírito e em verdade. Esse é o nosso tópico primeiro. No tópico 2, fala das responsabilidades do pacto, que nós acabamos de dizer que pacto é uma aliança, é um acordo realizado entre duas ou mais partes. Então, qual era a responsabilidade do pacto? Deus não iria deixar de cumprir a sua parte, porque Deus não muda, Deus é imutável. Mas os homens precisavam entender a integridade e a essência de Deus, que Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala, que promete, mas também que aplica o seu juízo e a sua justiça contra aqueles que não cumprem o acordo, a aliança para com Deus. Era isso que ele estava preocupado. Olha, vocês precisam agora cumprir o acordo. Não adianta ficar aqui chorando, emocionado, triste pelo pecado passado, mas da agora para frente, vocês terão que praticar todos os dias aquilo que estão aprendendo nesse dia. Não podemos mais ficar simplesmente quietos ouvindo, mas vamos agir. Vamos mostrar que nós realmente aprendemos a lei e que sentimos a presença de Deus através da lei. Neemias, então, chama o povo para se santificar, porque Deus é santo. Deus é santo e Ele quer um povo seu santo, zeloso e de boas obras. Deus não nos chamou para ficar por aí envergonhando o nome dEle, mas dando testemunho de que Ele é fiel para aqueles que cumprem o seu pacto, a sua aliança. E naquele dia, Neemias estava dizendo: se vocês fizerem esse acordo com Deus, cumprirem a aliança, Deus vai derramar bênçãos sem medidas na vida de cada um de vocês. Deus vai abrir as portas dos céus. Deus vai fazer com que os seus inimigos fujam diante de ti, mas tenham um comprometimento, tenham vontade de servir a Deus. Se santifiquem, busquem santificação, não fiquem mais simplesmente vivenciando uma lei que vocês não cumprem, mas vivencie uma lei que fique impregnada no seu dia a dia, no seu coração. E quando eu estava estudando essa lição, eu fui lá em Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um pacto com Deus, de estar nos aproximando de Deus todos os dias, com o coração quebrantado, na presença do Senhor,
mas também nos comprometendo com a justiça de Deus, porque ela é importante no nosso dia a dia. Nós vemos isso, que sem santidade ninguém pode ter intimidade e nem comunhão com Deus. Sem santidade não há como nos aproximar de Deus. E isto é que o Neemias estava deixando bem claro. O povo não podia deixar de aplicar a lei de Deus, não podia deixar de aplicar no seu dia a dia aquilo que eles estavam aprendendo. E ele fala, e aí eu vou chegar naquela parte que eu disse que estava no tópico ponto 2, no subitem 2.2, fala, evitando o jugo desigual. O que aconteceu com o povo hebreu? Quando eles foram cativos, aliás, para a Babilônia, eles se misturaram com as demais nações. Mulheres hebreias foram dadas em casamentos com homens que não eram hebreus, e vice-versa. Homens tomaram mulheres pagãs para se casarem. O que aconteceu? Chegou um momento que, quando eu acabei de falar no tópico primeiro, o povo foi ouvir a lei de Deus, tinha que ter um intérprete. Eles se esqueceram totalmente da cultura deles. Não sabiam mais nem a língua da sua pátria, porque se contagiaram, se contaminaram com povos pagãos. E a partir do momento que eles fizeram isso, eles começaram também a vivenciar cultos a deuses estranhos. A idolatria entrou no coração do povo, porque eles foram pervertidos, foram conquistados e convencidos por aqueles povos pagãos de uma nova doutrina, de um novo Deus, de um novo tipo de culto. E aquilo foi sendo transferido para os filhos, a ponto de perderem a sua cultura. O povo agora não se lembrava mais da lei de Deus, não se lembrava da sua língua, não se lembrava da cultura do seu país. Haviam se tornado estrangeiros dentro da própria nação. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos nos tornar estrangeiros dentro da própria igreja, trazendo costumes que não é a verdadeira doutrina do cristianismo. Isso aconteceu com a lei de Deus. Eles começaram então a praticar cultos pagãos, a vivenciar uma vida totalmente descomprometida com Deus. E aí nós trazemos para o Novo Testamento, quando Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Paulo disse assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nós temos que ter muito cuidado. Na verdade, essa determinação de Esdras e Neemias não foi em discriminação à raça dos outros povos. Essa determinação foi para que o povo se voltassem para a lei de Deus e se aplicassem novamente aquilo que dizia a lei de Moisés, que eles haviam perdido o conhecimento, e sem o conhecimento da palavra não tem como praticar, não tem como. Se nós perdermos o conhecimento da Bíblia, das Escrituras Sagradas, nós vamos viver dissolutamente no paganismo, no mundanismo. E foi isso que aconteceu com a nação hebreia, com os judeus. E aí, fala de casamento. Porque o que aconteceu foi porque os casamentos que eram feitos fora da presença de Deus, com pessoas descomprometidas com a lei de Deus. E aí nós voltamos para o Novo Testamento, voltamos para a igreja. Irmãos, é necessário que nós
não nos prendamos a julgos desiguais. Julgos desiguais não vai dar certo. Lá no fim, alguém vai sair machucado e não vai atingir o seu objetivo. Nós sabemos muito bem que quando uma pessoa se casa com alguém que não professa a sua fé, a tendência é que essa pessoa se desvie do caminho de Deus. Alguém vai dizer, não, mas eu estou namorando alguém que não está na igreja, que não tem compromisso com Deus, mas eu vou ganhar ele para Cristo. Irmãos, as trevas têm mais sabedoria que a luz. Infelizmente. É muito mais fácil ele te ganhar para o mundo, que você ganhar ele para Cristo. E estudando essa lição e pesquisando, eu vi um estudo do pastor conhecido, Hernandes Dias Lopes. Ele disse que fez uma pesquisa, pastor Samuel, que 75% das pessoas que eram cristãs, que professavam a fé em Deus, que se casaram com pessoas descrentes, elas ou desviaram, ou acabou o casamento. Isso é uma pesquisa que foi feita pela igreja do nosso pastor Hernandes Dias Lopes. Então, se ele fez essa pesquisa e chegou a esses números, eu acho que não tem dúvida. E se a Bíblia diz, também não tem dúvida. Porque o que a Bíblia diz, verdadeiramente, é a boca de Deus falando comigo e com você. Nos orientando, nos direcionando a sermos guiados pela sua palavra. Então, irmãos, nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Inclusive, nas nossas amizades. Eu posso ser amigo do incrédulo, do ímpio? Posso. Mas eu tenho que entender até onde vai essa amizade. Até onde eu posso caminhar com ele. Porque se você não entender isso, daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas que ele está fazendo. Você está contando as piadinhas dele. Você está entrando naquilo que é o particular dele. Começa por você, analisa você, isto que eu estou falando. Quando nós temos uma amizade, e eu não estou dizendo para você desfazer essa amizade, não. Você deve continuar. Mas você tem que saber até onde vai. Mas analisa bem. Quando você faz uma viagem, eu posso dizer isso porque dentro da minha carreira eu fiz tantas viagens com incrédulos, né? E que você começa a ver as piadinhas, os gracejos, os risos, aquelas coisinhas do dia a dia deles, daqui a pouco, se você não vigiar, você está falando a mesma coisa. Mas eles não estão falando a sua língua. É mais difícil. O caminho da perdição é largo. O caminho da luz é estreito. É muito mais fácil entrar por uma porta larga que por uma porta estreita. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos envergonhar o nome do Senhor Jesus. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. E como representantes, devemos nos pautar como tal. É dura a palavra? Mas é a verdade. E fala comigo, fala com todos nós. Começa daqui. Cada vez que eu estudo as Escrituras, eu vejo a necessidade que eu tenho de melhorar a minha vida cristã. De me policiar nas minhas atitudes. De não me envolver com coisas que não vão me levar a caminho nenhum. Que pelo contrário, vão me levar a um caminho de perdição, a um caminho de derrota. Então, irmãos, a importância, aí eu volto lá no item 1.1, da aplicação da lei de Deus nas nossas vidas. Não adianta eu querer vir para a igreja, sentar no banco, louvar, chorar, se eu não aplicar o conhecimento da palavra no meu dia a dia. Não tem valor isto. Nós precisamos agregar esse valor no nosso dia a dia, na nossa vida, constantemente, porque isto é a vontade de Deus. Amém? Item 2, aliás, subitem 2.3, disposição para contribuir. Olha, quando eu falei que o povo que voltou do cativeiro
e eles tinham o objetivo de reconstruir o templo em Jerusalém, mas num dado momento, eles deixaram de lado o templo e foram cuidar das suas vidas. Eles deixaram de quê? De contribuir na obra de Deus, de levar os dízimos, as ofertas. E quando eles fizeram isso, o templo parou, a obra parou. Por quê? Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver a sua bondade, a sua alegria, a sua disposição de contribuir na obra dEle. Ele quer ver isso. Nós temos que contribuir com alegria. E quando isso aconteceu, Deus fez fechar, cerrar as comportas do céu, e não caía orvalho sobre a terra, e o povo começou a viver uma vida de pobreza. E Deus então levantou o profeta Ageu, e falou com o povo. Vocês sabem por que isso está acontecendo? É porque vocês esqueceram da casa de Deus, vocês esqueceram do templo do Senhor, e vocês se preocuparam em construir as suas casas, preocuparam com seus negócios, preocuparam com a sua vida particular, e esqueceram a construção do templo, a contribuição na casa de Deus. É por isso que não cai orvalho sobre a terra, é por isso que vocês plantam e não colhem, e é por isso que vocês estão vivendo na pobreza. E quando o povo ouviu isso, o povo se arrependeu, chorou na presença de Deus, e eles voltaram a contribuir para que o templo fosse reconstruído ali em Jerusalém. E quando eles fizeram isso, Deus então começou a abrir as portas do céu, o povo começou a prosperar, o orvalho desceu sobre a terra, aquilo que eles plantaram começou a produzir frutos, e eles começaram então a ver que valia a pena contribuir na obra de Deus. Irmãos, vale a pena você contribuir com alegria, vale a pena você contribuir com interesse de coração, com satisfação na obra de Deus, porque assim fazendo, pode ter certeza, não vai lhe faltar nada. Pode me cobrar, porque eu vou usar a palavra de Deus, não vai lhe faltar nada. Mas eu vou ficar rico? Riqueza Deus dá para quem Ele quer dar. Mas não vai faltar a porção de cada dia, isso eu lhe garanto. Não vai faltar aquilo que você precisa. O dinheiro que você precisa, às vezes, pagar uma consulta médica, você não tem, vai aparecer. Para comprar aquele remédio, vai aparecer. Aquela enfermidade vai ser curada. Aquela situação que você olha e fala, é impossível comprar esse bem. Quando você vê, você vai estar lá dentro desse bem, vai estar usufruindo desse bem, e nem você vai entender como você conquistou esse bem. Mas é porque você foi fiel nas ofertas, nos dízimos, na casa de Deus. Vale a pena contribuir para a obra de Deus. A obra de Deus é grande e carece da nossa contribuição. Alguém vai dizer, mas Deus poderia suscitar notas de dólares aqui agora, ouro, diamante. Mas Deus quer ver o seu pacto. Você fez uma aliança com Ele, faz a sua parte. Faz a sua parte, porque a dele eu garanto que Ele vai fazer. Eu garanto, em nome de Jesus. Como está escrito na palavra, Davi diz, fui moço, já estou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Há uma promessa de Deus cuidar dos seus filhos, dos seus netos. Vale a pena ser fiel, vale a pena andar na presença de Deus. Tópico 3, a importância de viver consciente. Nós temos que ter consciência que nós precisamos da palavra de Deus continuamente nas nossas vidas. Nós precisamos meditar, nós precisamos estudar, nós precisamos ter pensamentos que nos levam à presença de Deus, motivação para buscar a presença de Deus. Nós vivemos uma era de tanta pressa, e eu vou me lembrar do pastor Samuel na sua palestra de domingo. As pessoas têm pressa demais, é uma pressa de ir embora correndo para casa, é uma pressa, está em casa, está com pressa de ir para o serviço, está visitando um lugar, está com uma pressa de... E não tem tempo para Deus. Cadê o tempo para Deus?
mas nós devíamos, em primeiro lugar, como está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, essa vida é passageira. Aqueles que duram mais vão chegar aí, vamos pôr aí hoje 120 anos, né, pastor? Aumentou, tem gente durando 120 anos, né? Mas vai passar, a vida passa, e o que nós vamos levar é o bem que nós praticamos diante de Deus, é o compromisso que nós fizemos com o Senhor, é a obediência que nós tivemos com a palavra dEle. Não adianta ajuntar bens terrenos, tesouros aqui na terra, não adianta. É importante para alguns, não tem problema. Deus agrada daquele que trabalha, daquele que se esforça para conquistar os seus bens, mas não podemos deixar que esses bens entrem no nosso coração e nos faça avarentos. Que o nosso amor esteja só nesses bens. O nosso amor, em primeiro lugar, tem que ser no reino, na justiça de Deus. Quando assim fazemos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O arrependimento que humilha e o louvor que estimula. Irmãos, quando o povo hebreu se arrependeu dos seus pecados, eles se humilharam na presença de Deus. Eles choraram, eles ajoelharam, eles deitaram, colocaram o saco na cabeça, de vergonha, por tudo que eles haviam feito, de vergonha, por eles não terem tido compromisso de guardar a lei de Deus, de vergonha por ter esquecido a lei de Moisés, de vergonha por ter se envolvido no paganismo. Então eles choraram, se humilharam na presença de Deus, e ao mesmo tempo eles louvaram a Deus porque Deus havia tido misericórdia deles, graça foi lançada sobre eles, e agora eles estavam ouvindo a lei de Deus novamente. Então eles humilharam, choraram, se arrependeram e louvaram. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, que me fez novamente saber a sua lei, saber os seus estatutos, saber os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome que é sobre todos os nomes. E eles então louvaram e dançaram na presença de Deus, e estudando a lei de Deus, estudando teologicamente, alguns teólogos dizem que misturavam choro com riso, com alegria, com prantos do povo na presença de Deus. Tamanha era a satisfação por novamente ter a lei de Deus revelada nos seus corações. Irmãos, nós temos que louvar a Deus todos os dias, porque a porção bíblica, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está à nossa disposição. Quantos queriam ter a oportunidade de poder manusear esse livro e não podem? De poder ler as letras sagradas deste livro e não podem? Mas Deus teve misericórdia de mim e de você. A graça nos alcançou e nós temos que louvar, bendizer e adorar esse Deus, porque nós temos condições de todos os dias meditar na lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu não sou merecedor de tanta graça, de tanta misericórdia, mas Deus olhou para mim e teve misericórdia de mim, e teve misericórdia de você. Não é por merecimento, é por graça, que se fosse por merecimento, eu nem aqui estaria, mas pela graça infinita do bom Deus, nós estamos aqui hoje, na presença do Deus vivo e poderoso, louvando e glorificando o nome que é sobre todos os nomes. Irmãos, eu vou ter que correr, porque a hora ali já se adianta. 3.2, vida cristã não é conto de fadas. Irmãos, tem um evangelho adulterado por aí. Cuidado com esse evangelho adulterado. Um evangelho que prega que se você aceitar esse Jesus, acabou os seus problemas.
acabou as suas dificuldades, você vai viver num paraíso eterno. Isso não é verdade enquanto nós estivermos aqui na terra. Enquanto nós estivermos com os pés sobre a terra, nós estamos suscetíveis a situações adversas, a enfermidades, a problemas financeiros, a problemas de ordem familiar. Todo mundo enfrenta problema na vida. Não tem ninguém que não enfrenta problema na vida. Mas nós temos uma promessa, que Jesus estará comigo todo o tempo, que Ele estará me consolando, me confortando, me dando força, para que eu persevere, mesmo nos momentos difíceis da vida. O irmão acabou de dar o testemunho aqui, de alguém que colocou um revólver sobre ele. Alguém podia dizer, mas ele não louva a Deus todo dia na igreja, ele não é crente, e alguém coloca o revólver nele? Colocou, mas Deus deu livramento, para mostrar a misericórdia, a graça de Deus. Problemas acontecem, mas os problemas não são para nos entristecer e nos colocar para baixo. Os problemas são para mostrar a graça, a misericórdia e o poder de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Até eu peguei aqui do salmista, ele disse assim, no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando o crente passa por aflição, ele busca mais a Deus, ele medita mais na lei do Senhor, ele lê as Escrituras, ele dobra o seu joelho, e às vezes, quando tudo vai muito bem, há uma tendência de se esquecer da lei de Deus. Quando o povo hebreu voltou para sua Jerusalém, e começaram a experimentar a prosperidade, eles se esqueceram do templo. Para quê? Vamos cuidar das nossas coisas, vamos cuidar da minha casa, da minha fazenda, do meu comércio, e se esqueceram da lei de Deus. Mas aí quando Deus vem e apertou eles, aí eles começaram a chorar na presença de Deus, começaram a voltar aos pés do Senhor. Irmãos, não vamos esperar Deus nos afligir para nós nos achegarmos a Ele, não. Vamos chegar mesmo estando em bonância, mesmo estando em prosperidade, em alegria, vamos nos achegar a Deus. Encerrando, o salmista ainda diz aqui, no Salmo 34, 19, 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra, preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. Amém? Irmãos, vale a pena servir esse Deus, vale a pena estar na presença de Deus, e cultivar atitudes que vão de encontro ao que diz a palavra de Deus. Atitudes que edificam o reino de Deus. Problemas, Tobias, Sambalates, perturbações. Enquanto a igreja do Senhor estiver sobre a terra, isso vai acontecer. Enquanto você estiver com os pés sobre a terra, não se esqueça, no mundo vós tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e em Cristo você também vai vencer. Você vai vencer, porque Jesus é o nome que é sobre todos os nomes. Amém? Os irmãos se coloquem de pé, vamos estar orando a Deus, agradecer essa rica oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui nesta manhã, louvando e engrandecendo o seu nome. Eu quero ler a conclusão, enquanto os irmãos vão se ajeitando nas poltronas. Diz assim: a igreja não pode se acomodar ao sistema mundano. Tem um papel especial, porque foi separada por Deus para ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13, 14. O contato com a palavra e a prática de seus ensinos devem permanecer os que militam na casa divina, pois o inimigo luta contra a obra de Deus. O inimigo vai estar sempre lutando contra a obra de Deus, mas nunca vai vencer. Quem crê nisso, comece a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. E pela tua misericórdia, nós estamos aqui hoje, reunidos na tua presença, ouvindo a tua palavra. Deus, nos dê força para praticar os seus ensinos,
para cumprir a nossa parte no pacto, na aliança que nós fizemos com o Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, e te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus.